Fala pessoal, eu sou o Lu Ferreira aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no dia de hoje eu venho resolver mais um exercício que foi solicitado lá no nosso Telegram para ensino superior. Então se você quer ter sua dúvida respondida, entre lá no nosso grupo cujo link está aqui na descrição do vídeo. No mais, precisando de aulas particulares, entre em contato com a Sônia. O nosso WhatsApp é o 11 96639 4946. Dito isso, bora para a realização dessa questão, que é uma questão que pode pintar na disciplina de Fenômenos Mecânicos para quem estuda lá na Universidade Federal do ABC ou na disciplina de Física 1 para quem estuda em qualquer outra universidade. Bora ler essa questão e já vamos resolvê-la. Ela vai dizer o seguinte pra gente: movimento de projétil. Um avião bombardeiro, voando em picada para baixo, tem velocidade de 280 metros por segundo em um ângulo θi abaixo da horizontal. Legal, então ele tem essa velocidade de 280 metros por segundo, que é o tamanho desse vetor velocidade V0, tá? Então, o tamanho desse vetor velocidade V0 é 280 metros por segundo em um ângulo θi. Percebam, ele está voando assim, com um ângulo, formando esse ângulo θi com a nossa horizontal. Legal. Quando a altitude da aeronave é de 2,15 km, ou seja, 2,15 vezes 10 a terceira metros, ele libera uma bomba, que posteriormente atinge um alvo no solo. A magnitude do deslocamento diagonal do ponto de lançamento da bomba até o alvo é de 3,25 vezes 10 a terceira metro, ou seja, 3,25 km. Encontre o ângulo θi. Galera, essa distância que ele está falando aqui pra gente é a distância entre o ponto de lançamento e o nosso ponto onde esse projétil vai atingir o solo. Então, essa distância adesão de 3,25 km é essa distância entre aquele ponto e o ponto que ele atinge o solo. Percebam aí, essa distância H0, essa altura H0, é a altura inicial do nosso projétil. Aqui, pessoal, eu já fiz a primeira análise do problema, que é colocar um sistema de referencial para que a gente consiga analisar o nosso probleminha. Esse sistema de referencial sou eu que escolho onde eu vou colocá-lo. Em particular, nesse caso, eu escolhi colocar a minha origem, e aqui sempre lembrando que a gente vai ter que tratar, esse nosso sistema de referencial tem que ser um sistema de referencial inercial, ou seja, a nossa origem desse sistema de referencial, ela tem que estar parada, com velocidade igual a zero ou em movimento retilíneo uniforme. Percebam, eu coloquei a minha origem do sistema de referencial aqui no chão em 0, 0. Então, eu coloquei, a minha origem do sistema de referencial está aqui, no chão. Vocês percebam que eu também aqui já coloco a orientação dos meus eixos coordenados. Então, aqui, para cima é positivo em Y e para frente é positivo em X. Então, a gente já tem aqui um sistema de referencial bem definido. Nesse meu sistema de referencial, a posição inicial da minha partícula, a gente já nota ali, a minha posição inicial em x vai ser 0, em y vai ser igual a h0. Ele também fala para mim, aqui ele não fala para mim de fato, né? Ele não fala para mim, mas eu sei que a minha posição final em y vai ser igual a 0, porque eu atingi o chão, e minha posição final em x vai ser igual a esse Dzinho. Esse Dzinho aqui eu consigo encontrar muito facilmente em função do H0. Pessoal, nesse exercício eu não vou fazer conta nenhuma usando os números, tá? Já vou colocar aqui tudo em função dessas variáveis, H0 e Dzão, que é o que ele dá pra gente no problema. Então vamos lá, para encontrar esse Dzinho aqui é o que a gente chama de alcance desse nosso projétil, tá? Então é a distância em x que ele percorre. Para eu encontrar o meu Dzinho, bem tranquilo em relação ao Dzão. Então a gente já sabe ali, olhando aquele triângulo retângulo, a gente vai ter que a nossa hipotenusa vai ser o Dzão. Já vou desenhar o triângulo retângulo pra gente. Então a nossa hipotenusa vai ser o Dzão. O Dzinho vai ser o cateto, um dos catetos, e H0 é o outro dos catetos. Então a gente sabe que Dzinho ao quadrado mais H0 ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao Dzão ao quadrado. Daqui, facilmente, a gente consegue já concluir, sabendo que o Dzinho ele é positivo, a gente já vai saber que o nosso Dzinho ele vai ser igual a raiz quadrada de Dzão ao quadrado menos H0 ao quadrado. Legal. Uma segunda coisa que eu já deixei aqui pronto, já deixei resolvido, foi a decomposição do nosso vetor velocidade em função dessa velocidade que ele dá aqui pra gente. Aqui, V0 sem o vetor significa o tamanho de V0. Então, a gente já nota
que a nossa velocidade inicial em x vai ser igual a v0 vezes o cosseno de θi, que é esse ângulo que a gente quer descobrir. A velocidade inicial em y vai ser o nosso v0 vezes o seno de θi. Aqui é uma trigonometria bem basiquinha mesmo. É só pegar o triângulo retângulo formado ali, né? Ó, a gente vai ter v0x, v0y e o nosso v0 aqui, tá? E aí a gente usando as nossas relações trigonométricas, a gente já descobre essas relações entre v0x e v0y. Bacana. Agora, para eu resolver o meu exercício, eu já vou usar aqui as equações do movimento. E as equações do movimento, eu sei que em x, como a gente não tem nenhuma força atuando em x, a gente sabe que ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, a gente tem movimento retilíneo uniforme em x. E a equação do movimento retilíneo uniforme é x de t, a posição x em função do tempo, vai ser igual à posição inicial mais v0x vezes t. Legal. A gente sabe que a posição inicial, e aí aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque isso aqui é em relação ao referencial que a gente está usando. Nesse referencial que eu coloquei ali, a gente percebe que a posição inicial em x, o nosso v0x, quer dizer, o nosso x0, ele é igual a zero. Então a posição em x inicial da minha partícula é igual a zero, do meu projétil, perdão, é igual a zero. E a minha velocidade inicial em x do meu projétil, já observando também aqui ó, que para frente é positivo, no meu sistema de referencial, então essa minha velocidade inicial em x, ela vai ser positiva e ela vai ter o tamanho de v0 vezes o cosseno de θi. E aí a gente já tem aqui a nossa função horária do movimento em x. Então vai ser v0x é v0 vezes o cosseno de θi vezes o t. Legal. Em y, a gente sabe que a gente tem movimento retilíneo uniformemente variável. Por que movimento retilíneo uniformemente variável? A única força que age em y é a força gravitacional. E ela vai produzir aí uma aceleração constante, a aceleração da gravidade que está para baixo, tá? Então aqui a gente sabe que a gente tem em y movimento retilíneo uniformemente variado. E o nosso movimento retilíneo uniformemente variado vai ter equação de movimento y de t igual y0 mais v0y mais at² sobre 2. Primeiro eu escrevo sempre a minha equação genérica do movimento retilíneo uniformemente variado, e aí agora eu vou colocar, baseado nesse meu sistema de referencial, os dados que a gente tem. Aqui notem, para cima é positivo, para baixo é negativo. A nossa velocidade inicial vai ser negativa, da mesma forma que a aceleração é negativa, porque a aceleração está para baixo. E já o meu y0, ele vai valer ali h0, positivo porque ele está para cima. Então, a gente já pode escrever a nossa função horária do movimento de y como sendo o meu y0 vale h0, menos, tá? A minha velocidade inicial em y vai ser negativa, porque ela está para baixo, então vai ser menos v0 seno de θi vezes t, menos v0 seno de θi vezes t, e a gravidade também é negativa. Já vou só puxar um pouquinho aqui para o lado direito. A gravidade também vai ser negativa, então vai ser menos gt² sobre 2. T² sobre 2. Legal. Então, daqui a gente já tem as nossas duas equações do movimento. Bacana, né? Então, aqui eu já vou copiar essas duas equações do movimento para a nossa próxima folha, e aí a gente já vai usá-las para a gente descobrir o que a gente quer. Bom, a gente já sabe que a distância, né, o nosso alcance, vai ser de raiz quadrada de d² menos h0, e a gente também sabe que esse nosso projétil foi lançado dessa altura, que é h0 de 2,15 de h0, tá? Agora, o que a gente vai querer determinar, né? Para a gente encontrar esse nosso ângulo θi, a primeira coisa que a gente vai querer determinar aqui é o tempo que vai demorar para essa bomba cair. Então, ó, o tempo que vai demorar para essa nossa bomba cair, eu vou chamar de t. T1. A gente sabe que quando tempo é igual a t1, a gente sabe que o y de t1 vai ser igual a zero. Então, a gente sabe que y de t1 é igual a zero.
Uma vez que, esse tempo aqui que eu tô querendo dizer pra vocês é o tempo de queda, tá? Então a gente já tá garantindo que esse aqui é o tempo de queda. E a gente também sabe, a segunda informação que a gente sabe é que o nosso, x de T1 vai ser igual ao dzinho, porque é a nossa distância que foi percorrida. Então a gente sabe que o x de T1 vai ser igual ao dzinho. E aqui a gente já vai conseguir duas equações para a gente encontrar as nossas duas incógnitas. E quem são essas duas incógnitas? As duas incógnitas são T1, que é o tempo que demora para ela cair, e o θi, que é esse ângulo, tá? Então essas duas equações aqui vão dar duas equações e duas incógnitas para a gente encontrar. Então já vamos colocar aqui, ó, y de T1 é igual a zero, né? Então já vamos colocar lá. Então vai ficar zero, e eu vou substituir o T1 ali na minha equação de y. Então vai ficar h0 menos v seno V0 seno de θi vezes t menos gt² sobre 2. E aqui a gente está usando T1, né? Só para não ter abuso de notação, tá? Então, eu estou substituindo T igual a T1. Então, nesse tempo de queda, ele vai estar no chão em Y. É isso que essa equaçãozinha aqui quer dizer para a gente. Sobre 2. E a gente vai ter ali, a nossa equação para x vai ser bem parecida, né? No x igual a T1, a gente sabe que a gente vai estar na posição igual a D. Então, a gente sabe que D vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ1, θi, vezes T1. Legal. Eu não quero saber quem é T1. Eu não quero saber quem é T1. Eu quero saber quem é esse ângulo θi. Então, aqui a gente vai resolver para o nosso ângulo θi. A gente tem duas equações e duas incógnitas. Já vou levar essas duas equações e as nossas duas incógnitas para a nossa próxima folha para a gente terminar esse exercício. Legal. Então, aqui a gente vai ter a nossa primeira equaçãozinha e a nossa segunda equaçãozinha. Bacana. A gente quer determinar aqui quem que vai ser esse nosso θi, tá? Para que eu faça isso, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Um jeito prático de eu resolver esse exercício, deixe eu pensar um pouco. A gente tem aqui, né, é uma equação não linear, tá? Para a gente encontrar quem é esse nosso θi. Então, basicamente, deixa eu pensar um pouquinho como eu vou fazer isso aqui. Eu vou isolar aqui, ó, o cosseno de θi na nossa segunda equação, vou jogá-lo aqui na nossa primeira equação, e aí a gente já vai conseguir proceder para encontrar quem é esse nosso θi. Então, vamos lá. Então, T1, eu já descubro aqui, ó, que T1 vai ser igual a D, Dzinho, que a gente sabe quanto que vale em relação aos nossos dados originais, dividido por V0 vezes o cosseno de θi. Bacana. Já vou jogar esse T1 na minha primeira equação. Então, já vou substituir lá na minha primeira equação esse T1. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que 0 vai ser igual a H0 menos V0 vezes o seno de θi vezes o T1, que vai ficar vezes D, sobre V0 vezes o cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ1, θi, perdão. Isso daí menos G vezes. E aí a gente vai ter d² vezes v0² cosseno ao quadrado de θi. Aqui vai ficar d sobre d², perdão. d². E aqui a gente vai ter duas vezes v0² cosseno ao quadrado de θi. Legal. Essa daqui já é a nossa equação
final do nosso problema. Então aqui a gente encontrando θi que satisfaça essa equação, a gente já resolveu o nosso problema. Bacana. Então vamos lá, vamos terminar de resolver essa equaçãozinha aqui, que a gente já substituiu o nosso T1 pela relação dele, né, com o θ1. Como que a gente vai fazer para resolver esse negócio aqui, ó? A gente já nota que aqui a gente tem seno dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno é a tangente de θi. Seno dividido pelo cosseno. Isso aqui é a tangente de θi. Bacana. Mais uma coisa que a gente nota aqui, a gente tem 1 sobre cosseno ao quadrado de θi. 1 sobre o cosseno ao quadrado de θi é o que a gente chama de secante ao quadrado de θi. Secante ao quadrado de θi. E para nossa alegria, a gente tem uma relação entre a tangente e a secante de θi. Como que a gente faz essa relação, tá? Para a gente deixar todo mundo aqui em função só da tangente de θi. Então a gente sabe que seno ao quadrado, aqui a gente vai usar a nossa relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θi mais cosseno ao quadrado de θi vai ser igual a 1. Para a gente encontrar a relação entre a secante ao quadrado e a tangente ao quadrado, a gente vai dividir ambos os lados por cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de θi, e eu divido pelo cosseno ao quadrado de θi todos os termos. Cosseno ao quadrado de θi. E aqui a gente já tira a nossa relação entre a secante ao quadrado de θi e a tangente ao quadrado de θi. Percebam, aqui do lado direito eu vou ter secante ao quadrado de θi. Então a gente vai ter que a secante ao quadrado de θi vai ser igual seno ao quadrado de θi dividido pelo cosseno ao quadrado de θi vai dar tangente ao quadrado de θi mais 1. Cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado vai dar 1. Eu já vou substituir essa secante ao quadrado de θi que aparece aqui por essa relação, tá? Então a gente vai ter, no final das contas, a nossa equação que a gente vai ter para a gente resolver o nosso problema vai ser a seguinte. Então a gente vai ter 0 é igual a H0 mais menos V0. E aqui a gente nota também, né? A gente vai ter ali que V0 vai cancelar com V0, então a gente cancelou V0 com V0. A gente vai ter, no final das contas, tangente de θi vezes D. Então, tangente de θi vezes D, D vezes tangente de θi. θi. E ali a gente vai ter o nosso último termo, vai ficar menos. A gente já pode fazer os cancelamentos aqui necessários, né? A gente vai ter ali gd quadrado sobre 2v0 quadrado. Sobre 2v0 quadrado. Vezes secante ao quadrado de θi, eu já vou escrevê-la como tangente ao quadrado de θi mais 1. E a gente vai resolver isso aqui para a tangente de θi. Tangente ao quadrado de θi mais 1. Bacana. Então aqui a gente já vai apagar o restante e vamos levar só essa equaçãozinha para a nossa próxima página. Bacana. Aqui, pessoal, eu já posso perceber que isso aqui vai aparecer uma equação de segundo grau para o meu θi. Na hora que você substituir os seus dados, né, que é aquele H0 ali e aquele Dzão, para a gente encontrar o Dzinho, a gente vai chegar aqui, de fato, numa equação de segundo grau para θi. Vamos lá, só vou deixar ela bem escrita. Depois, você coloca os seus dados aqui e aí você já vai ter duas soluções, né, possíveis aqui de θi para esse nosso problema. Bacana. Então aqui a gente já vai ter, ó, já reescrevendo, a gente vai ter aqui, ó, menos, então 0 é igual. Já vou deixar na forma que a gente tem usual de uma equação de segundo grau, tá? Vai ficar menos gd quadrado sobre 2v0 quadrado tangente ao quadrado de θi menos gd quadrado sobre 2v0 quadrado v0 quadrado vezes a tangente ao quadrado do meu θi
Aí, a gente vai ter o último termo, vocês percebam que vai ficar menos gd² sobre 2 vezes 0² vezes 1. Isso aqui é um termo constante, tá? Então, eu já vou deixar ele pro final. Então, aqui a gente vai ter menos d, que está multiplicando tangente de θi. E aí a gente vai ter o termo, que seria o nosso C, tá? Isso aqui, ó. Esse termo aqui é o que a gente, para usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai chamar de A, que é o que está multiplicando a tangente ao quadrado. O menos D é o que a gente chama de B, que é o que está multiplicando a tangente. E a gente vai ter o termo que não multiplica nenhuma das nossas variáveis. Então vai ser ali, né? O último termo vai ficar mais, a gente vai ter ali H0, menos GD² sobre 2 vezes 0². GD² sobre 2v0². Aqui, minha gente, a gente vai ter como resolver isso aqui usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, usando a fórmula de Bhaskara, a gente vai identificar isso aqui como A. Isso daqui vai ser o nosso B, da fórmula de Bhaskara. E isso daqui é o nosso C, da fórmula de Bhaskara. Determinando quem é a tangente de θi, a gente usa a arcotangente. Então, a gente vai determinar aqui, ó, usando a equação de segundo grau. A gente vai encontrar o delta, tá? Eu não vou fazer isso porque agora, o final desse exercício aqui é basicamente a gente fazer a resolução de uma equação de segundo grau. Então, a gente vai resolver essa equação de segundo grau, cujos os índices vai ser A igual gd² sobre 2 vezes 0², o B é igual a menos D e o C vai ser H0 menos gd² sobre 2v0². Provavelmente, tá? Eu não vou fazer, eu deixo aí como exercício para vocês. Uma dessas duas soluções não vai ser possível a gente encontrar esse θi, tá? A gente tem duas soluções possíveis. Uma delas não vai ser possível. E aí vocês deixem aí no comentário se vocês conseguiram resolver ou não esse resto de exercício. Se vocês não conseguirem resolver, eu volto amanhã para fazer um adendo desse exercício. Bom, espero que tenha ficado tudo entendido, espero que vocês consigam, a partir daqui, consigam resolver o restante do exercício. Se não conseguirem, já deixem aqui um comentário que eu volto amanhã para fazer esse restante do exercício, resolver essa equação do segundo grau. No mais, galera, forte abraço, ótimos estudos, até amanhã, fico por aqui, até mais, falou, galera!